É com muito orgulho que eu estou aqui hoje para abrir a série Depoimentos Cariocas. É um projeto fundamental desenvolvido pela nova equipe do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, o arquivo que celebra também a sua volta para a Secretaria de Governo, correspondendo a uma das funções que a gente tem aqui na Segov, de ter esse olhar panorâmico para toda a cidade, para toda a prefeitura. É muito simbólico também que para os depoimentos cariocas, que foram inspirados num dos principais projetos do Museu da Imagem do Som, que é o Depoimentos para a Posteridade, tenha como primeiro convidado Zuenir Ventura. A ideia dos depoimentos cariocas é precisamente nós termos como convidados pessoas que tenham se debruçado sobre o Rio, pessoas que tenham por objeto de trabalho a nossa cidade. Lembrando que uma das funções principais do arquivo é preservar a nossa identidade, a nossa memória. Ter Zuenir Ventura hoje, que tanto trabalhou, que tanto pensou a respeito do Rio, é realmente um marco que deve ser comemorado. Aliás, comemorado também no esteio aí do aniversário que ele vai fazer de 90 anos, e por essa razão eu já me antecipo dando aqui os parabéns e meus votos de muita saúde, muitas felicidades. Um abraço também à nossa presidente Rosa Maria Araújo, ao Pedro Paulo Malta, e na figura deles também estendo esses cumprimentos a todos os servidores, a todos os funcionários do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, que tem aí como missão a guarda de tudo aquilo que se refere à nossa história, à nossa identidade, à nossa memória. Muito obrigado, pessoal. Um abraço grande e parabéns. Muito obrigado, secretário Marcelo Calero. Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Paulo Malta, coordenador de promoção cultural do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, e é com imenso prazer que estamos começando a série Depoimentos Cariocas, que foi criada com o objetivo de registrar e difundir memórias e reflexões sobre o Rio de Janeiro, segundo quem já teve a cidade como objeto de trabalho. Seja esse trabalho um filme, um ensaio fotográfico, um estudo acadêmico, um disco, uma série de reportagens, um livro. E para abrir a nossa série, nessa entrevista gravada no dia 11 de maio de 2021, ninguém melhor do que esse observador atento do Rio, que é o jornalista e escritor Zuenir Ventura, a quem a gente agradece desde já pela honra da presença. Passando agora a uma breve apresentação, Zuenir Carlos Ventura nasceu no dia 1º de junho de 1931, em Além, Paraíba, Minas Gerais, de onde se mudou ainda bebê para Ponte Nova, também em Minas. É filho da dona de casa Erina de Araújo e de Antônio José Ventura, o seu Zezé, conhecido como o melhor pintor de paredes de Nova Friburgo, cidade da região serrana do estado do Rio, onde Zuenir viveu dos 11 aos 19 anos. Trabalhando desde cedo, começou como auxiliar do pai, raspando as paredes que seu Zezé pintava. E depois foi contínuo de laboratório e banco, faxineiro e entregador de bar, caixeiro de camisaria e, por fim, professor primário. Veio para o Rio de Janeiro no comecinho da década de 1950, quando cursou línguas neolatinas na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, a atual UFRJ. A convite de um de seus professores, Elcio Martins, foi trabalhar no jornal Tribuna da Imprensa, primeiro como arquivista, depois como noticiarista e, mais tarde, correspondente internacional em Paris. A carreira no jornalismo seguiu com passagens por veículos como o Correio da Manhã, Fatos e Fotos, o Cruzeiro, Visão, Veja, Isto É, Jornal do Brasil e o Globo, além do jornal alternativo O Sol, de cuja concepção participou em 1967. Já sua trajetória como escritor começa em 1988, com o livro-reportagem 1968, o ano que não terminou, e é seguida de outros livros como Cidade Partida, de 1994, que lhe valeu o Prêmio Jabuti. Agora, nesse ano de 2021, lança a versão revista e ampliada de Minhas Histórias dos Outros, publicado originalmente em 2005. É membro da Academia Brasileira de Letras desde 2015, quando tornou-se o 7º ocupante da cadeira 32, sucedendo o dramaturgo Ariano Suassuna. Casado com a jornalista Mary Ventura, é pai de Mauro e Elisa e avô, muito orgulhoso,
de Alice e Eric. Zuenir, no livro Minha História dos Outros, tem um texto sobre as principais pestes do seu tempo, e você define como a tuberculose e a AIDS. Essa lista foi atualizada na nova edição com uma peste que está em curso, Covid-19. Como é que você e Mary estão atravessando esses dias? Você que sempre gostou de caminhar pelas ruas da cidade. Eu acho que a gente sente muita falta, Mary e eu, sobretudo, de não poder abraçar os netos. Nós moramos juntos, praticamente, parede e meia, e a gente tem que dar adeuzinho, porque não pode abraçar. Quer dizer, realmente isso houve uma pesquisa há pouco tempo que perguntava às pessoas que estavam confinadas de que sentiam mais falta. E 85% das pessoas disseram que era um abraço dos parentes, abraço dos amigos, das amigas, e eu me identifiquei muito com isso, porque realmente eu sinto muita falta disso. Eu sou muito tátil, muito, enfim, como carioca, como brasileiro, né? Enfim, eu gosto de tocar, eu gosto de abraçar, e isso me faz realmente muita falta. Mais do que a rua é o abraço, enfim, das amigas e dos amigos. Então. Uma parte importante aqui do nosso depoimento carioca são perguntas enviadas por convidados. E a gente tem agora, então, uma primeira pergunta que foi mandada para você, foi feita para você, por um amigo seu, o jornalista Arthur Chechel. Vamos ver? Zuenir, você nasceu em Minas, cresceu em Friburgo, na Serra Fluminense, e quando jovem adulto veio estudar no Rio de Janeiro, onde se tornou um carioca da gema. Eu te pergunto o seguinte, em Friburgo, quando você decidiu vir para o Rio, qual era a expectativa que você tinha da cidade? O que você esperava que a cidade fosse te oferecer? E quando você chegou aqui, o que você encontrou? Como é o Rio de Janeiro dos anos 50, começo dos anos 50, o teu Rio de Janeiro? Descreve ele para a gente. Que bom estar ouvindo. Isso não mata a saudade. Eu gosto de tocar, não de ver as pessoas, mas, enfim, de qualquer maneira, é melhor ver, poder conversar com você, mesmo que virtualmente, né? O Rio era, na verdade, realmente uma utopia para quem morava em Friburgo naquela época, cento e poucos quilômetros, mas muito distante culturalmente, existencialmente. Mas a gente tinha lá, não tinha faculdade. E eu queria estudar, porque depois de vários empregos, vários trabalhos, várias direções, eu descobri que eu queria ser professor. Eu não queria ser jornalista, eu fui por acaso e tal. Mas acontece que em Friburgo não tinha faculdade. Então, eu quis vir para o Rio para ser, enfim, para poder estudar. Fiz o vestibular e fui morar em Vila Isabel, e aí foi realmente uma coisa impressionante, porque eu fui conhecer a Zona Sul, acho que um ano depois eu não sabia direito onde era a Zona Sul, porque eu ia de bonde de Vila Isabel, Boulevard 28 de Setembro, a Cinelândia, onde era a Faculdade de Letras, tal, que eu estudava. E era o Rio de Janeiro dessa época, era o Rio, quer dizer, não é pouco que se dizia que era o Rio, enfim, maravilha, o Rio, uma cidade maravilhosa, dizer, tudo isso que se dizia. Na verdade, o que eu mais gostei do Rio, eu acho que eu gosto até hoje, foi realmente das pessoas, o carioca. Eu acho mais do que o Rio mesmo, eu gosto do carioca. Mas, enfim, era uma cidade muito amena, muito afetuosa. Quer dizer, você andava a qualquer hora do dia e da noite, em qualquer lugar. Você tinha as zonas perigosas. Você não ia a tal lugar sem assim, porque, enfim, era uma zona perigosa e tal. Mas o resto você andava de madrugada. Isso realmente foi o que mais me cativou. Foi quer dizer, o carioca, a afetividade do carioca e realmente a possibilidade de você andar pela cidade. Andava de madrugada. Depois, quando eu era jornalista, trabalhava na Tribuna da Imprensa, eu ia da zona do centro, da Rua do Lavradio, onde era a tribuna, até o Leblon, onde eu morava nessa época, e aí a pé, andando de madrugada e tal, sem a menor tensão, sem o menor perigo, sem o menor risco.
esse Rio de Janeiro afetuoso, acolhedor, esse Rio de Janeiro realmente foi o que mais me cativou, né? Foi essa coisa de você poder, né, estar junto a qualquer hora do dia, da noite, com as pessoas que você gostava. Então, Essa caminhada da Rua do Lavradio até o Leblon é uma senhora caminhada, né? É uma puxada e tanto, né? Saía do jornal de madrugada, quer dizer, de meia-noite, e chegava lá quase que de manhã. Eu morava no Leblon nessa época, perto da praia e tal. Não Urca, não? E depois fui morar, quer dizer, o primeiro lugar onde eu morei foi realmente o Leblon, tá entendendo? Depois fui morar em outro bairro que eu adorei morar lá, foi da Urca também. A Urca é um bairro realmente, enfim, parece uma cidade do interior, parecia pelo menos. Meus filhos nasceram lá, os dois, Mauro e Elisa, nasceram na Urca, né? Que enfim, eu realmente gosto muito do Rio, sempre gostei, apesar dos pesares, apesar da gente xingar, falar mal, enfim, realmente ficar entristecido com o que acontece às vezes no Rio. Mas, de qualquer maneira, é muito difícil você não gostar do Rio, né? Você lamenta, você xinga e tal, mas não há possibilidade de eu pensar em morar em outra cidade. Entendeu? Aproveitando desse ponto, você já antecipou alguns lugares por onde passou na cidade, mas assim, o começo da sua história mesmo aqui é em Vila Isabel. E assim, eu queria te pedir assim para fazer um exercício de memória e descrever como é que era o seu itinerário por Vila Isabel. A rua onde você morava, enfim, por onde você passava, como é que era o comércio, as pessoas que você encontrava, o bonde que você pegava para ir para a faculdade. Lembra um pouco para a gente como é que era Vila Isabel, começo dos anos 50, antes de você ir para o Leblon, né? Antes de eu ir. Na Vila Isabel, eu dei a sorte de morar em Vila Isabel, na Conselheiro Altran 28, 27, quer dizer, paralela ao Boulevard, 28 de setembro e tal. E eu fui morar na casa da minha tiazinha, e era, na verdade, uma espécie de pensão dos estudantes, porque eu fui morar junto do João Máximo e do Ângelo Ferreira, os dois meus primos queridos e tal. E eles, quer dizer, o João era uma especialista em Noel Rosa. Então, eu ficava entre Noel Rosa, aí frequentava os bares que o Noel frequentou, as esquinas que ele conversava com os amigos. Enfim, de noite a gente ficava andando, guiado pelo João, né? O João escreveu a melhor biografia do Noel Rosa. Então, eu fui introduzido, e era curioso, porque eu fui conhecer a Zona Sul um ano depois. Eu só conhecia a Vila Isabel de Noel Rosa, pegava o bonde de manhã, ia para a faculdade. Aí, na faculdade, eu estudava o Lorca, estudava o Machado de Assis, estudava, quer dizer, todos os clássicos, Dante e tal. E, de manhã, quer dizer, de noite, eu convivia com Noel Rosa, com o legado do Noel Rosa. Realmente, eu fui muito, muito feliz, quer dizer, morava lá na casa da tiazinha, querida tiazinha e tal. Então, eu sentava no bonde, e sentava do lado de lá, quer dizer, do lado não tinha passagem, quer dizer, ficava no canto, e lia meu livro. Eu acho que grandes livros eu li. Era uma trajetória que demorava, porque ia de Vila Isabel à esplanada do castelo. Eu descia na Praça 15 e ia a pé até a faculdade, que era o 8º andar do que é hoje o consulado da Itália. Na época era a faculdade de Direito, né? A faculdade de jornalismo. Quer dizer, na verdade, era um curso de letras neolatinas. Você tinha todos, estudava italiano, estudava espanhol, estudava, enfim. E a coisa curiosa era, você ter uma ideia, eu fiquei lá um ano e não conhecia a Zona Sul. Eu fiquei 4 anos lá, junto no mesmo prédio em que estudava a minha mulher, a Mary. Mary estudava lá e era ativista político, a Mary era comunista, e ela ia em todos os andares. Eu estudava no 8º andar,
ela estudava no terceiro, sei lá. Mas a gente não se conheceu lá, fomos conhecer muito tempo depois, né, em outro lugar e tal, enfim, nos formamos, deu também uma fotografia, mas a gente não conhecia lá. Mas foi uma introdução, o Rio naquela época, não é saudosismo, não. Você tinha, eu acho até, eu uso essa expressão na Cidade Partida, que você chocava ali o ovo da serpente. Quer dizer, muita coisa, para você ter uma ideia, a corrupção e a violência da polícia foi inaugurada nos anos 50, e por um general, entendeu? Que era o chefe de polícia. Né? Então, você viu o seguinte, é que já estava, mas você tinha um Rio, era menos. Você tinha diferenças, você tinha contrastes, mas você não tinha, digamos assim, nenhuma coisa de luta de classe, nenhuma luta de classe, nem se fala, tinha, né? Mas, enfim, você esse antagonismo não se transformava quer dizer, essas diferenças, em antagonismo social, então, de guerra, enfim, de luta, mas já estava naquele momento esse Rio que viria depois, o Rio realmente da Cidade Partida. E é curioso porque você vê esse general, ele inaugurou a como é que chama? Morte. Esquadrão da Morte. Esquadrão da Morte. Esquadrão da Morte foi inaugurado por general. General, eu bloqueio o nome dele. Mas, Cruel. Enfim, Cruel, Mauri Cruel. Ele realmente inaugurou, quer dizer, a execução e a corrupção da polícia. Quer dizer, realmente ele inaugurou esse Esquadrão da Morte, que é um pouco o começo das milícias. É um pouco está gerando nessa época, e era, enfim, os anos dourados, né? Os anos de Juscelino, os anos da Copa do Mundo, de 68, de 58. Enfim, era um Rio, mas já tinha o que eu chamei de ovo de serpente, quer dizer, esse Rio que viria a ser depois a Cidade Partida. Não se tinha, talvez, a percepção, né? Quer dizer, esse ovo sendo chocado, ao mesmo tempo que tinha enfim, uma sensação de tranquilidade, quer dizer, talvez uma falta de uma percepção do que estava acontecendo, né? Já existia uma ferida, ela só talvez ainda não estivesse exposta, né? Acho que talvez não, é exatamente o que você disse. Você vê o seguinte, favela você olhava as favelas como uma coisa romântica, né? Você dizia o seguinte, quer dizer, você já cantava, eles moram pertinho do céu, a favela é pertinho do céu. Você idealizava, você sonhava com a favela descendo o morro, não pensava que um dia ela ia descer para, enfim, assustar o asfalto, né? Mas era isso, quer dizer, você tinha esse olhar, né? Quer dizer, tem um samba, não me lembro mais de quem, mas que dizia isso, quer dizer, já mora pertinho do céu, quer dizer, era idealização completa, romantização das favelas. Mas, enfim, o Rio era muito agradável, porque você não percebia dessas coisas. Quer dizer, quando eu digo você, estou pensando nas autoridades. Quer dizer, essa distância social, quer dizer, começa nos anos 50, quer dizer. Então, você tem, na verdade, ali o que acontece, né? Com os planos habitacionais, os planos de urbanísticos, todos eles, inclusive, eles empurram a segunda classe pobre, né? Quer dizer, para a periferia, para as favelas. A primeira favela é a favela do centro do Rio. Foi enfim, você tinha o plano Agache, né? Quer dizer, esses planos todos procuravam e sem perceber que estavam colocando a classe pobre no lugar, no melhor lugar de tiro, botando para a favela, afastando do centro, que incomodava, era feio, eram pobres e tal. E com isso você
que você deu a eles, quer dizer, esse setor, ou essa classe inteiramente desprovida, quer dizer, condições de criar, na verdade, melhor lugar melhor ponto de tiro, posição de tiro e tal. Então, o Rio tem essas contradições, quer dizer, e hoje é lembrado como os anos como é que chama? Os anos dourados. Né? Você tem os anos dourados, tem os anos rebeldes, tem os anos de chumbo e tal, mas você era os anos JK, com aquele otimismo todo, JK e tal. Mas, na verdade, você já estava chocando aquilo que eu chamaria de ovo da serpente e tal. Ferida exposta, né? Esse samba que você falou, que é Ave Maria no Morro, é um samba do Erivelto Martins. E, a propósito assim, do outro sambista que você citou, Noel Rosa, esse livro que o Zuenir falou, escrito pelo primo dele, o João Máximo, biografia, chama-se Noel Rosa, uma biografia, é um livro sensacional, escrito pelo João Máximo em parceria com o Carlos Didier. É um livro incrível, imperdível, infelizmente fora de catálogo. Então, assim, quem encontrar em algum sebo, enfim, ou na internet, agarre, porque é precioso. É a história do Rio, a história de Vila Isabel, enfim, é a história do samba também. Zuenir? Só não me surpreendo com essas revelações, que o Mauro já tinha me advertido. Você sabia tudo de música. E não exagerou, e não me surpreendeu. O João é um grande amigo meu, e eu acho que ele foi para o jornalismo por minha causa, ele se formou em dentista, né? Ele é doutor, né? Dentista, mas até hoje, enfim, somos grandes amigos. O irmão dele era da mesma idade, morreu, mas devo a eles, aos dois, que realmente essa introdução ao Rosa como um especialista. Imagina, eu ser guiado pelo João, aqui o Rosa, nessa esquina aqui ele conversava, ele fez isso, nesse botequim aqui, o João do meu guia, né? Enfim, então eu fui muito bem iniciado no Rio de Janeiro. Numa ponta eu tinha o Rosa, na outra eu tinha o Cervantes, eu tinha o Lorca, enfim, era a faculdade de letras, né, que eu estudava. Então eu vivia no bonde, mas lendo naquele lugar do banco lá, onde não passava ninguém. Eu lia, eu acho que eu li grandes livros, demorava, né, uma viagem demorada, lendo no bonde, né, e tal. Então, foi uma época que eu vejo com muita saudade, fui muito feliz, sabe, na minha introdução ao Rio de Janeiro. Zuenir, depois de Vila Isabel, você já antecipou um pouco que você passa pelo Leblon, você vai para a Urca. Eu queria saber em que medida, para você fazer esse teu itinerário pela cidade, quer dizer, para onde você vai se mudando, e em que medida que a sua relação com a cidade vai se alterando também, à medida que você vai, enfim, mudando de domicílio, se relacionando com bairros diferentes, que a gente sabe que os bairros têm o seu modus vivendi próprio, né? O seu jeito, enfim, particular de ser. Então, assim, se você puder falar um pouco por onde você passou e as memórias que guarda da sua relação com esses lugares. Não, é curioso porque eu, de Vila Isabel, eu fui morar no Leblon, lá no final do Leblon, e realmente foi também uma experiência, porque, como eu disse, eu fiquei um ano no Rio de Janeiro sem conhecer a Zona Sul, eu só conhecia, quer dizer, Vila Isabel e a Esplanada, eu só ia nesses dois lugares e tal. Então, a minha experiência no Leblon foi também uma revelação, porque era um bairro completamente diferente, né? E, ao mesmo tempo, um bairro também muito simpático, muito acolhedor e tal. O Leblon, na época em que eu morei, era muito distante. Você mora no Leblon? Pô, no Leblon. Então, na época, tinha lotações, que eram, enfim, não sei se você pegou essa condução, e era, enfim, você se locomovia por esse coisa que era um mini ônibus, mas muito mais veloz e tal. E o Leblon foi também uma revelação, porque quem morava no Leblon era meu vizinho, era o Fernando Sabino, que eu não conhecia.
Então, foram revelações, quer dizer, aí, de lá eu fui para Urca, quando eu me casei. O Mauro e Elisa, os dois nasceram na Urca, que é um bairro, era pelo menos um bairro delicioso, porque era uma cidade do interior, entendeu? Era realmente uma cidade do interior. Eu dormia, quer dizer, os meus amigos iam lá, quer dizer, subiam, moravam no sobrado, e a porta ficava aberta, quer dizer, ficava uma janelinha assim, o cara enfiava a coisa e entrava, e, quer dizer, não pensava em fechar a porta, trancar a porta. Enfim, foi também uma experiência muito boa, porque foi onde foi criado, quer dizer, até quase que a adolescência. O Mauro ia até na adolescência, não, né? Pouco antes. Mas, enfim, uma experiência também muito legal, sabe, da Urca, porque a Urca me remeteu, quando fui embora, eu tive a sensação de que eu estava voltando para as minhas origens, porque a Urca era uma cidade do interior. Você conhecia todo mundo, você falava, você dormia com a porta aberta, o carro dormia na calçada, quer dizer, na rua, nunca houve nenhuma uma tensão, nada, quer dizer. Então, eu tive. E aí, depois, vim morar em Ipanema. Quer dizer, eu dei sorte, né? Morei em vários nos bairros realmente muito interessantes então, para morar. Ipanema hoje não é o que era quando eu morei. O Tom dizia que o verdadeiro socialismo existiria quando todo o Rio fosse um Ipanema, fosse igual a Ipanema. Então, a violência não poupa Ipanema, mas isso é outra história. Isso é a parte ruim da cidade, né? Quer dizer, de qualquer maneira, você tem no Rio, apesar, né? Eu converso muito com a Rosa. A Rosa é uma carioca também muito apaixonada, e a gente esteve juntos em vários lugares. Então, ela é dos meus tipos cariocas inesquecíveis. Ela e o Sérgio Cabral. Mas o que eu ia dizer? Bom, a Urca foi outra experiência. Então, a Urca também tinha uma praia, né, como tem até hoje, ia à praia, era a praia da Zona Norte, quer dizer, era a praia mais frequentada pelos banhistas da Zona Norte, iam para lá na praia, assim, domingo e tal. Era um bairro que era esnobado pelos ricos e tal, porque tinha isso, era preferido pelos moradores da Zona Norte, a praia preferida era aquela. Mas tinha esse charme, esse encanto de ser uma cidade do interior. Você conhecia o vizinho, falava com fulano, ciclano, enfim, era muito interessante. Foi. E aí depois eu vim para o Ipanema. No momento em que Ipanema era também muito mais tranquilo do que hoje. Mas eu gosto muito de Ipanema. Desses bairros todos, eu não sei se perguntar de qual que eu gosto mais, porque depende da época. Eu vivi em Vila Isabel num momento fabuloso, quer dizer, realmente eu não queria morar em outro lugar, tanto que não queria saber, eu não queria conhecer a Zona Sul. Realmente, eu estava interessado só em Noel Rosa e nos escritores, em Lorca, em Cervantes, em Machado. Você pode parecer bestice, mas não é, porque eu estudava as letras neolatinas, né? Então era isso que a gente estudava, os autores. Então, é muito curioso. Eu tinha como professor o Manuel Bandeira, o Celso Cunha. O Celso Cunha era um maior como é que chama? Filólogo que nós tínhamos. E ele era um sambista, um boêmio, incrível. E quando fez não sei que idade, ele foi comemorado na casa do Ney Lopes. Quer dizer, ele era amigo desse sambista. Ele foi ao Itamaraty, com todo o prestígio que ele tinha depois, para fazer com que o Itamaraty resolver o problema ai meu Deus, como é que do sambista maravilhoso, as cabrochas. Como você vê, o problema eu nunca tive boa memória agora. Então, você que as pastoras, você que
Você que... Qual, Ataúfo Alves e suas pastoras? Não sei se você sabe, o Celso Cunha foi a época, me lembro a época, no Itamaraty, para que eles pudessem viajar. Eles tinham um convite e tal, e tinha toda uma burocracia. E o Celso... Então, o Celso é uma figura incrível, porque ele conseguia, não só era o maior filólogo, como era o cara que mais era o maior boêmio. Ele tem um lance dele com outro colega, ele olhando assim dizia: cara, o que é aquela mancha branca lá e tal, que está no céu? O cara que estava com ele. Aquele é o dia que está raiando o céu. Quer dizer, para ele realmente não sabia. Ele era um boêmio assim, incrível. Mas eu fui assistente, eu tenho, enfim, a honra de ter sido, muito mais por generosidade dele, porque eu era jornalista, e ele era professor da faculdade, do curso de jornalismo também. O dia que ele descobriu que eu era jornalista, falou: você vai ser meu assistente, tá? Você vai me ensinar jornalismo. Ele era uma figura adorável, né? Quer dizer, realmente, o Celso... Não, e ele era respeitado em Portugal e aqui. Era um filólogo, uma figura assim. Mas ele era simples, era engraçado, né? Boêmio, mas boêmio, bebia, tinha cavalo no jockey, sabe? Essa figura, eu dei isso, e ela não era uma bandeira, pô. Bandeira, a faculdade era em frente à casa do Manuel Bandeira. Um dos momentos mais comoventes para mim da coisa foi um dia nós estávamos na porta da faculdade, conversando, éramos 4 ou 5. E o Bandeira passou: você não quer ir lá em casa conversar lá? Era em frente à casa dele, ali na esplanada, o que hoje é a embaixada da Itália, em frente, o Manuel Bandeira. Então foi, aí nós chegamos lá no apartamento, era um apartamento de um rapaz solteiro, que ele era até, durante muito tempo. Se dizia que era, como dizia na época, que era solteiro de hábitos estranhos. Aí não era, não. Ele era realmente um namorador, não tinha nada a ver com coisa, não. Mas ele morava num apartamento, num prédio. Eu me lembro que a minha emoção, quando eu vejo os meus alunos vinham aqui, viam esses livros todos, muito menos do que ele tinha. Ele dizia, todo mundo perguntava: você já leu todos? E aí, quando me perguntaram, já li, não li todos, não. Mas, enfim, eu tive só... O Bandeira não era o melhor professor, porque ele foi tuberculoso, né? Aliás, nesse encontro, quando eu disse que morava, era de Friburgo, tinha de Friburgo, ele falou: puxa, eu acabei indo para Teresópolis, mas eu tive para ir para Friburgo e tal. Ele acabou na Suíça, né? Numa estação de tratamento de tuberculose e tal. Mas eu tive essa sorte de ter o Manuel Bandeira, ser professor do Manuel Bandeira, levar para o apartamento dele, conversar. Enfim, eu fui muito feliz nessa minha... O Rio também era muito mais acolhedor. Tá vendo? Você, como eu disse, você andava a pé, você não tinha essas coisas. Eu me lembro de um dia, a gente andando, Ana Maria Machado, que é hoje minha colega na faculdade, na academia, uma figura maravilhosa, minha amiga. Nós estávamos andando, Hélio Gaspar, eu e ela, e passamos em frente à academia. O Hélio virou e disse assim: qual de vocês vai chegar primeiro aqui à academia? Isso nos anos 50. Né? Enfim, foi a Ana Maria que chegou primeiro. Tá? Mas você tinha muito essa coisa de andar, de caminhar, de conversar, sabe? Hoje você não... Bom, não falo nem agora nesse momento, que a gente só pode conversar assim, né? E isso aumenta mesmo, isso não aplaca a minha saudade das pessoas, não, ao contrário. Eu, quando fico na saudade, eu vejo, aumenta a saudade. Gilberto Gil é que dizia o seguinte, que só sentia saudade das pessoas quando encontrava. Eu agora posso dizer isso quando vejo, então pelo telefone, quando ouço, mas não aplaca a saudade, ao contrário, aumenta a saudade. Ontem me ligou o Joaquim Ferreira de Santos, meu querido amigo, que trabalhou comigo e tal. E me deu depois uma saudade, eu não via, não conversava com ele há muito tempo. Saudade de ver, de abraçar, de conversar, de sentar junto e tal. Enfim, mas eu não quero reclamar da vida, não, porque eu vou fazer... Deixa eu te perguntar, Zueni, você falou já desses figurões assim com quem você conviveu na época da faculdade, e eu queria te perguntar de mais um, que é o Elcio Martins, que foi uma figura decisiva para você começar
a tua carreira de jornalista, quer dizer, e ele é pouco conhecido hoje em dia, né? Queria que você falasse um pouco dele. Ele era carioca, onde é que ele morava, como é que era a relação com ele? O Elcio era um fenômeno. Ele morreu aos 36 anos de um negócio chamado aplasia medular. Você diminui os glóbulos vermelhos e tal. Mas ele era considerado por Manuel Bandeira, você ter uma ideia, e José Carlos Lisboa, dois professores de Cleonício Eravinieri, como realmente um gênio. Ele era precoce. Ele tem uma história. E ele resolveu me apadrinhar, sei lá, ele gostava muito de mim, então cuidava de mim. E ele era muito cobrador, muito exigente. Eu me lembro que uma noite ele estava lá em casa, morando no Leblon. Ele morava no Leblon também. Ele ficou lá em casa conversando, até de madrugada, onde eu morava na casa de uns primos e tal. E aí o Elcio ficou até de madrugada me explicando por que o Dorival Caymmi era um poeta. Era realmente uma lição de estilística, né, que ele conhecia muito. Mas só que eu preferia receber essa lição com menos sono, porque já era de manhã quase. E ele falando. Então, o Elcio, ele era muito mandão, porque ele era, enfim, mais velho do que eu, e achava que, enfim, tanto que ele me levou para o jornal, né, como eu digo no livro, ele chefiava o arquivo da Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda. E ele sabia, eu sempre vim com problema de dinheiro, não tinha dinheiro, nem por isso dinheiro. Era o João, o Ângelo, a tiazinha, os primos e as colegas minhas, sobretudo a Margarida e a Célia Terezinha, que às vezes me davam dinheiro para o bonde. Eu tinha, mas isso era uma coisa que não era problema, não adianta. Mas nunca isso me esquentou, essa coisa. Eu sempre tinha alguém para me ajudar. Então. Mas o Elcio, o Elcio então sabia que eu estava. Um dia chegou para mim e disse: olha, você vai trabalhar comigo no arquivo da Tribuna da Imprensa. Você vai ter um emprego lá de 9 às meia-noite. À meia-noite é a hora que eu podia, porque nessa altura eu dava aula particular, eu dei aula no Mané Soares, quer dizer, enfim, tinha uns bicos aí, mas aí esse era um emprego fixo que eu fui trabalhar no arquivo. Agora, acontece o seguinte, e era um serviço que eu fazia, eu tinha que recortar os jornais, fazer pastas com ele. Então, no dia seguinte, vinha o Leduir, por exemplo, que era o poeta que trabalhava lá, era reescrevedor. O Leduir chama, me dá a pasta do Juscelino Kubitschek. Aí eu ia lá, já tinha recortado e tal. Então, meu trabalho era esse, eu recortava todo dia os jornais e botava nas pastas, as fotos na pasta de foto e tal. E aí, ele dizia assim, você tem que aproveitar que está aqui e ele vai lá na redação. E aí ele dizia isso, que eu aprendi muito depois. Ele falou, olha, o jornalismo é uma disciplina muito importante para a escrita. Você aprende a escrever. Por que o jornalismo é? Porque o jornalismo ensina você a economizar a palavra, a trabalhar só com aquelas categorias que são fundamentais, como o verbo e o sujeito. Adjetivo, eu brinco até hoje dizendo que na época o Carlos Lacerda, que foi um grande jornalista, péssimo político, mas um grande jornalista, eu dizia que a gente, para usar adjetivo, tinha que fazer um memorando para ele, perguntando se podia usar, porque ele era muito rigoroso. E realmente ensinou que até hoje eu sei, quer dizer, a escrita, sobretudo a escrita jornalista, fundamental, quer dizer, as categorias são o quê? São o sujeito, quer dizer, o substantivo, e o verbo, que é a ação. Né? Quer dizer, o adjetivo e o advérbio são secundários. Né? Então, mas eu dizia, mas eu não quero ser, não vou ser jornalista, não vou ser professor. A única coisa que eu queria ser na época, eu vou ser professor. Então. E ele insistia, não, mas eu não quero, eu não vou ser jornalista, eu não preciso aprender a escrever, eu quero dar aula e tal. Aí um dia eu estava passando eu estudava na faculdade, estava passando pela redação, e o Carlos Lacerda, não só os inimigos dele tinham medo do Carlos Lacerda, mas nós todos, porque ele qual foi o idiota que escreveu isso aqui? Quem é que fez isso? Aí ele estava procurando alguém
para fazer o obituário do Albert Camus, um escritor romancista, existencialista, enfim, da época do Sartre e tal. Ele tinha morrido e o Lacerda queria que alguém... Aí, é evidente que a redação, ninguém conhecia Camus. Eu só conheci porque eu estudava, e por acaso o Camus, Albert Camus, era o meu autor predileto, eu adorava, já tinha lido A Peste e tal. Aí eu, instintivamente, levantei o dedo, dizendo eu. Aí depois que eu disse, eu pensei no dia seguinte, ele dizendo, quem foi aquele imbecil que disse que podia escrever o artigo sobre... Bom, eu escrevi o artigo, o Camus, de um Mauro até que Camus humanista, mais ou menos isso. Então. E o artigo fez um grande sucesso. Eu acho que correu na redação a lenda de que o contínuo do arquivo era um gênio. Quer dizer, eu não era nem contínuo e nem muito menos gênio. Quer dizer, só me conheciam recortando jornal. Então, a conclusão é que nesse dia eu virei jornalista, porque a redação toda ficou muito surpresa com isso. Enfim, o fato é que eu desci, eu trabalhava no arquivo em terceiro andar, eu desci para o primeiro andar, eu ganhava ali em cima 4 mil, e ia ganhar 7, 8 mil. Aí eu falei, pô, Elcio, você não me disse que se eu descesse para a redação, além de melhorar o estilo, eu ia melhorar o meu bolso também. Aí foi assim que eu comecei no jornalismo, quer dizer, por interesse, porque eu ia ganhar mais. Foi desse jeito, por acaso, enfim, acabei. Hoje não consigo pensar que seria outra coisa. E aí, quer dizer, eu virei jornalista. Quer dizer, hoje, quando vem o jovem, a mãe de um jovem, diz, meu filho não sabe o que vai ser, está em dúvida. E eu, olha, fica tranquilo, eu fui decidir por acaso. E hoje eu não penso em ser, não me imagino sendo outra coisa, não ser jornalista. Mas foi por acaso. Acho que tudo, aliás, tudo na minha vida foi por acaso. Quer dizer, eu acho que até a minha gestação foi por acaso. Nunca perguntei isso a minha mãe, não, mas acho que foi, está entendendo? Porque tudo assim por acaso. Escritor por acaso. Entendeu? Nada disso por acaso, não. Acho que a gente vai se encaminhando. Quer dizer, é um caminho interessante você ter ido para o jornalismo para treinar. Isso já foi uma visão do Elcio Martins, que você ter ido para o jornalismo para treinar a sua escrita, para você aprender a economizar palavras, porque isso ia ser importante para o escritor Zuenir Ventura, que não estava também, assim, a ideia não era exatamente ser jornalista, mas acabou sendo, né? Mas é verdade. Mas deixa eu falar um pouco do Elcio, que você pediu para eu falar. O Elcio realmente era um fenômeno. Ele era um gênio. Isso é Manuel Bandeira que dizia, é o Tristão de Ataíde, é o Alceu Moroso Lima, é o Zé Carlos Lisboa. Eu, quando cheguei na faculdade, tinha lenda, enfim, como uma lenda, o dia em que ele prestou provas de catedrático e foi examinado por Manuel Bandeira. Manuel Bandeira estava na... Então, corria, quase como uma lenda, o dia em que ele foi examinado pelo Bandeira. O Bandeira, como não tinha o que restringir, no que tinha que, como se diz, criticar na tese dele, tese sobre o Pedro Salinas, no espanhol, começou a ver, enfim, a pegar coisas pequenas e tal, miúdas, e encheu. E o Elcio era muito genioso, tá entendendo? Ele realmente é um gênio. E o Elcio, e o Bandeira enchendo o saco do Elcio com bobagens. Aí o Elcio chegou e fez o seguinte, eu não saberia dizer, mas o Elcio sabia de cor um poema do Bandeira, em que o Bandeira dizia assim, abaixe o lirismo, funcionário público, abaixe o lirismo, que enfim, criticava tudo aquilo, toda aquela posição, toda aquela atitude, todo aquele sistema que a Bandeira estava usando contra o Elcio. Só que o Elcio sabia de cor o poema. E era o poema do Bandeira. E aí o Bandeira, espantado, de repente viu
que era o poema dele. E Abaixo o lirismo, funcionário público, que era um dos versos, que era, enfim, então foi um sucesso, uma coisa, mas ao mesmo tempo mostrava a cabeça do Elcio, que era, sabia tudo de tudo, como era também muito agressivo. Quer dizer, ele fez aquilo com muita agressividade, mas ao mesmo tempo era muito engraçado, porque o Bandeira, quando descobriu, quando se deu conta de que aquilo era com ele, foi uma das pessoas que estavam assistindo coisa, riram, morreram de rir e tal. Acabou. Não, eu devo, enfim, tudo isso a ele, minha carreira, ele é que, como ele era muito mandão, ele me adotou, né, como quase um mais novo do que ele. E ele acreditava em mim, sei lá. Ele apostou, pelo menos, em mim. Então, eu devo o jornalismo, fui jornalista por causa do Elcio e tal. E muita coisa eu aprendi com ele. Entendeu? E, Zuenir, a tua entrada no jornalismo também coincide com a tua interação com a cidade, né? Aquela cidade que passava por fora dos muros da faculdade, de repente você passa a interagir com ela. E aí, enfim, esses anos 50, especialmente já, enfim, os anos JK, né? Mais para a segunda metade da década de 50, né? São também os anos assim que são lembrados como os anos dourados da Bossa Nova, enfim, da reforma do jornalismo, como você acentua bem no livro, no Minhas Histórias dos Outros. E também são os anos também que o Brasil vai mudar de capital, vai mudar para Brasília. Eu queria saber teu ponto de vista da época e de hoje sobre essa mudança da capital e o que isso trouxe para o Rio de Janeiro, quer dizer, como ficou a cidade, quer dizer, como você percebeu isso na época e como percebe isso hoje? Na época foi um trauma, eu pelo menos recebi isso como em todo carioca, né? Porque eu sou mineiro, quando quero agradar os cariocas, eu digo como todo mineiro, eu sou carioca. Quando eu quero agradar os cariocas, eu digo, como todo carioca, eu sou mineiro e tal. Mas, enfim, eu sou mineiro carioca e tal. Na verdade, quer dizer, aquilo foi uma sensação de perda, né? Você deixar de ser o centro, né, do país que tem para ser realmente mais uma coisa, e toda aquela coisa, a corte ia para Brasília e tal. Mas hoje eu acho que, enfim, já foi superado isso e tal. Mas na época foi uma sensação de perda muito grande. E eu fui contra, me lembro que era contra, e muita gente, que eu acho que porque você perdia o centro do Rio. E eu acho que na época perdeu muito, porque a política perdeu muito, porque foi para Brasília numa época em que realmente o Rio era o centro político, o centro cultural, tudo acontecia no Rio. Eu uso até a expressão metonímia, que era parte do país, quer dizer, tudo passava pelo Rio, tudo passava por tudo, a cultura, a política, enfim, era assim. Então foi uma grande perda, um grande choque, né? Foi um trauma, tá? Superou hoje, então outros problemas vieram. A Rosa Maria Araújo, nossa amiga, presidente do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, também mandou uma pergunta para você. Vamos ver o que ela te pergunta, Zuenir. Zuenir, é um privilégio ter um amigo como você fazendo 90 anos. Eu fico faceira, porque você está em plena forma, com memória e produzindo, escrevendo o tempo todo, com engajamento político, cheio de amigos, cercado do amor da família. Realmente, eu fico muito faceira, muito contente de ser sua amiga. E tive a sorte de poder te fazer uma pergunta nesse depoimento carioca. E nós que já tivemos juntos em tantas cidades que nós gostamos, como Paris, no Salão do Livro, Nova York, Buenos Aires, Salvador, nós não trocamos essas cidades pelo nosso Rio. Gostamos tanto de morar no Rio de Janeiro. Então eu queria saber o que você mais gosta de fazer no Rio. Conta pra gente. Por que é tão bom morar no Rio de Janeiro? Razões. Ter você como amiga, ter você como... Agora, na pandemia, a gente não está podendo realmente fazer aquilo que a gente gosta. Eu ri muito aqui, você usando
falava que está faceira. Você é faceira. Há muito tempo que não via. Mas nós somos realmente, olha, queridíssimos, né? Quer dizer, realmente a gente se adora e tivemos. E não há possibilidade de a gente, enfim, não morrer de saudade de se ver, de tocar, enfim. Eu estou doido para. Uma das pessoas que eu quero ver logo é você, abraçar, beijar, tá, tudo aquilo que a gente faz. Tá. E se puder viajar, porque a gente se encontrou em outras cidades. E você é uma das cariocas mais da gema que eu conheço. Tá entendendo? Você, você não é. Você é faceira, não está faceira. Não. Mas eu morro de saudade de você, querida. Não sei nem o que você perguntou. Ela perguntou por que é tão bom morar no Rio. Sim. Por que vocês não trocam nenhuma dessas cidades que vocês conheceram pelo Rio de Janeiro? Porque a gente pode ir a esse lugar e voltar para o Rio, até para falar mal, entendeu? Quer dizer, o Rio realmente, olha, não há possibilidade de você pensar. Eu acho que a Maria também não pensa, não há possibilidade de a gente pensar em morar em outra cidade, trocar o Rio de Janeiro, com todas as mazelas, com todos os problemas, com todos o que você tem. As pessoas me perguntam, e a cidade partida? Eu tenho hora que eu acho que, enfim, que está piorando. Né? Eu não gosto de dizer isso não, porque fica para baixo. Eu sou otimista, não gosto de... Mas é isso, né? Porque a gente gosta muito do Rio. Eu realmente não sei o que o Rio tem, que a gente... Eu não sei. Rosa, Isso emenda na próxima, enfim, a pergunta que eu tenho aqui para você, que é o seguinte, que é agora, né, no último dia 6 de maio, teve essa operação da Polícia Civil no Jacarezinho, que terminou com enfim, 28 pessoas mortas, né? O número mais recente dessa, enfim, contabilidade, esse número é um número bastante expressivo. E aí, enfim, recentemente, quer dizer, 2019, teve uma outra operação no Morro do Falé, com 13 mortos, e tantas outras como Vigário Geral, né, que foi, enfim, acabou sendo tema do seu livro, tema do Cidade Partida. Desde então, assim, esse tema já foi um bocado discutido, vieram outros livros, documentários, criou-se o PP, e a Cidade Partida cada vez parece mais uma ferida exposta, né? Algum dia isso cicatriza, Zueni? Olha, cicatriza o dia que mudarem a política de enfrentamento do fenômeno, esse horroroso fenômeno das drogas. Quer dizer, não é com essa política de confronto, de dar tiro e tal, que você vai resolver isso. Está aprovado. Está aprovado. Já em 93, eu concluía isso observando lá, passei 10 meses indo e voltando, e conversando com as pessoas, e com os entendidos, e com o Luiz Eduardo Soares. E o lugar comum dos especialistas, das pessoas que estudam o fenômeno da violência, é que essa política de enfrentamento ela só leva a isso. Entendeu? Quer dizer, porque não é dessa maneira que você resolve o problema das drogas. Né? Eu vejo algumas coisas, o vice-presidente, o general Mourão, dizendo é tudo bandido. Quer dizer, é dessa maneira que se enfrenta esse fenômeno das drogas. Então, eu acho, infelizmente, eu estou dizendo, eu sou otimista, costumo dizer, estou cansado de dizer que no meu DNA eu ia ser careca e otimista. Eu sou otimista, mas não vai se resolver. Você terá chacina de tempos em tempos. Aliás, é uma atrás da outra. E a mesma coisa, quer dizer, invasão, vai lá e mata e prega não sei quantos fuzis e tal, diz, não, são bandidos. E aí vai para outra, é a mesma coisa. Por quê? Porque não é dessa maneira que se resolve. Essa política de guerra foi inaugurada pelo presidente americano, como é que se chama? Esqueci o nome dele, ainda bem, mas de guerra às drogas, né? A palavra de guerra às drogas. Isso não é uma guerra, né? É um outro fenômeno, esse uso da expressão do conceito de guerra aplicado, quer dizer, o combate às drogas, realmente leva a isso. Não tem saída.
né, velho? Morre menos ou morre mais, mas é sempre a chacina, é sempre esse final. Né? Zuenir, a gente, enfim, a Rosa te levou a falar as delícias de morar no Rio de Janeiro, e agora a gente está falando dessas feridas, né? A gente foi para o Cidade Partida, só que antes do Cidade Partida tem o teu outro livro anterior, fundamental, que é 1968, né? E, enfim, entre os relatos, é uma quantidade riquíssima assim, de relatos e descritos assim, com muita precisão, com muitos detalhes e personagens. Mas duas partes assim, me chamam a atenção entre as tuas memórias. Uma delas é você ter assistido ao assassinato do estudante Edson Luiz. Você viu pela janela da redação da revista Visão. E a outra memória, que assim é muito forte, muito dura, é a tua passagem pela prisão, quando você é preso no Caetano de Faria. E curiosamente, assim, essa passagem pela prisão você descreve no Minhas Histórias dos Outros com uma certa tranquilidade, até assim um olhar jornalístico. Eu queria saber se esse olhar jornalístico é um olhar a posteriori ou se na época foi isso mesmo. Quer dizer, como é que foi a tua reação na época? Imagino que você não tenha ficado tão tranquilo assim, né? Você sabe que a gente estava lá, eu estava preso com Hélio Pellegrino, 3 meses, dia e noite com Hélio Pellegrino. As pessoas pagavam fortuna para ser, ele é psicanalista, né? Era o psicanalista mais famoso do Brasil, um dos melhores que até hoje. Então, eu digo o seguinte, que as pessoas que pagam... Eu ficava 24 horas por dia, só que, em vez de falar, eu falar e ele ouvir, que é a coisa que o psicanalista faz, na verdade, ele falava e eu ouvia. Então. Mas, enfim, então, em nenhum momento houve ameaça de tortura, e naquele momento a gente sabia, tinha informação, o Gil e o Caetano estavam lá na PE do Exército, estavam sendo torturados psicologicamente e até mesmo fisicamente. Então, quer dizer, o nosso coronel era tranquilo, o coronel Quaresma. Lembro que um dia ele chegou já de apaisano, né? Quer dizer, ia para casa, ele desceu onde nossa cela e aí tirou do bolso essa garrafinha que a gente levava para baile, para bebida para baile, quando você, garrafa de alumínio e tal, botou em cima da mesa, quando vocês quiserem, uísque, vocês me falam. Mas não, que nós tínhamos um Hélio que é subornado, um guarda assim, daquele, para comprar uísque para a gente. E ele descobriu. Então ele foi lá. E, enfim, ela é uma figura diferente. Então eu tive o cuidado de dizer que na minha experiência, eu digo, pô, quem é que teve a sorte de ficar 3 meses com Hélio Pellegrino, sendo analisado pelo Hélio Pellegrino? Então, quer dizer, isso, a gente tinha condições muito especiais. Eu acho, vou dizer aqui, coisa que eu não digo muito tempo, o grande amigo do Hélio Pellegrino era o Nelson Rodrigues. O Nelson era a favor do golpe. Ele conhecia todos os generais, era popularíssimo, gozava as passeatas, entendeu? E ele ia todo dia visitar o Hélio. Ele podia entrar, deixava ele entrar. Então, eu acho que essa coisa, ele ia todo dia. Engraçado que no começo, a gente tinha tanta raiva, a gente de esquerda, tanta raiva do Nelson Rodrigues, que eu virava as costas, na cela virava as costas para ele. E o Hélio dizia, para de frescura, você está fazendo pirraça, porra. Você não é. O Hélio me dava esporros colossais, porque eu realmente não queria falar com o Nelson. Acabei amigo do Nelson e saí de lá graças a ele. Graças a ele, não, graças ao Hélio Pellegrino, porque ele ia soltar o Hélio, na hora do Hélio sair, a pedido dele, do general, mas disse, mas eu só saio se o Zuenir sair também. E o Nelson era uma figura realmente, ele era meio bovino, falava assim, mas e se essa doce figura, todo mundo para ele era doce figura, e se essa doce figura do Zuenir jogar uma bomba aqui depois, tal. Ele era hiperbólico, né? Mas, enfim, depois eu fiz até as pazes dele com o Nelson, com
Alceu Moroso Lima e tal. Mas, então, ele tinha condições muito especiais. Eu não queria passar por vítima quando eu tinha colegas sendo torturados, pessoas em outras prisões, viu? E tinha perto aqui da gente. O Ziraldo estava lembrando outro dia que eu pedi ao Hélio, eu nem me lembrava disso, o Nelson, um dia eu pedi ao Nelson para ele interceder junto aos generais para abrandar a prisão do Gil e do Caetano, que estavam lá ameaçados, cortaram o cabelo do Caetano, fizeram. Eu nem me lembrava disso. Outro dia o Ziraldo me lembrou disso. Mas, enfim, então, eu acho que era por causa disso que o Nelson era idolatrado pela revolução, né, pelo golpe e tal. Porque ele apoiava, ele é amigo, ele entrava lá no quartel, a hora que ele queria e tal. Mas eu acho que por isso nós tivemos condições muito especiais. Entendeu? Isso não. Quer dizer, eu acho que passa mal, parece, a impressão que eu estou muito feliz por isso e tal. Não é, eu devia ter esclarecido que era isso. Comparativamente, a gente está vivendo uma situação muito especial. Né? Quer dizer, eu acho que até por o Nelson ia lá todo dia, no carnaval, todo dia. Né? Enfim, o Nelson Rodrigues era uma figura importante. E realmente, eu sou o reacionário, dizia ele, é o reacionário. Eu uso essa expressão. Mas ele, inclusive, tinha uma coisa meio estranha, porque o filho dele foi preso, foi torturado e tal. Nelsinho. O Nelsinho. Mas o Ziraldo, Zuenir, o Ziraldo estava com você nesse episódio que eu falei da morte do estudante Edson Luiz. Relembra esse momento para a gente? Pois é, a gente trabalhava na revista Visão, era uma equipe realmente, olha, tem até a foto ali deles, que éramos o Cláudio Bueno Rocha, o Washington Novaes, Ziraldo, eu. E aí a revista Visão era o 6º andar do prédio da ABI, ali no centro do Rio e tal, e dava janela para o restaurante do Calabouço, que era o restaurante dos estudantes pobres. E aí a gente ia para a janela, então tinha aquelas manifestações sempre e tal. Até que um dia a gente chegou na janela e ouviu um tiro. Pô, isso foi tiro. Aí descemos correndo pela escada, né? E fomos lá realmente, no momento em que o Edson Luiz estava sendo carregado, ele foi levado para a Assembleia, o relógio dele foi na Assembleia. Enfim, e aí começa a passeata do 100 mil, começa aí, o movimento estudantil ganha corpo a partir dessa morte, que foi estúpida, dizer, sem o menor sentido. E a classe, eu me lembro que a palavra de ordem no enterro, eu fui ao enterro, então nós todos, Ziraldo, era matar um estudante, e se fosse um filho seu, matar um estudante, se fosse um filho seu. Essa palavra de ordem, cantada quase, era uma coisa impressionante. Isso era um enterro que saiu do centro do Rio, foi até o cemitério de São João Batista. E aquele coro, parecia um coro grego, dizendo mataram, e as pessoas na janela, ouvindo aquilo. Aí começa, a passeata do 100 mil começa aí, ganha corpo. Nesse momento, né, em que matam, e com essa palavra de ordem, mataram o estudante. E se fosse um filho seu? Isso era, olha, impressionante. Até hoje, me lembro. Então, nós estávamos lá, no começo da coisa, porque a revista Visão era. E o Ziraldo depois foi preso, foi à prisão. Nós estávamos em situação tão especial que o coronel Quaresma, que era o nosso coronel, um dia a gente chegou perto dele, lá para a coisa dele, pedimos para subir para o gabinete dele, e dizemos assim, coronel, é o seguinte, nós temos 15 minutos de sol por dia e tal. E eu e o... Deixa eu levar o coisa falando, o Goélio, eu e o Zani jogando basquete. O Ziraldo, nosso amigo, está preso no DOPS, e a gente queria que o senhor requisitasse ele para cá,
de fazer um time de basquete e tal. E o Coronel era realmente uma figura incrível. O Coronel conseguiu trazer o Ziraldo veio para que tal, o Ziraldo ficou preso com a gente também. E a gente acabou saindo de lá quando um dia um tenente deu queixa que houve desacato à autoridade. Porque o Hélio era mineiro, mas ele era italiano, a gente falava com as mãos, falava grande, ele foi o orador da passeata dos 100 mil e tal. Uma figura realmente incrível, o Hélio. E o Hélio, aí o tenente virou e disse, vamos sair, sai da quadra e tal. Aí mas o Hélio falava ao jeito, mas, tenente, a gente só tem 15 minutos, tenente, peraí, pô, deixa a gente jogar e tal. Aí o tenente foi na queixa, que nós tínhamos, quer dizer, o Hélio tinha desacatado a autoridade. Aí transferiram a gente para um outro, fomos separados para a harmonia, para o quartel da harmonia e tal. Mas, enfim, só para dizer a coincidência, o Ziraldo estava lá, foi para a nossa coisa, para jogar basquete com a gente. Ziraldo, outro ilustre mineiro, cooptado pelo Rio de Janeiro, outro carioca honorário, também mineiro, assim como você. Zuenir, a gente está chegando já nos finalmente aqui da nossa conversa. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, que é uma pergunta que a gente vai fazer para todos os participantes dessa nossa série, que em 2065, a nossa cidade, né, o Rio de Janeiro, completa 500 anos. Como é que você espera que o Rio de Janeiro esteja lá em 2065? Eu espero que quebrou tanta cabeça nesses anos todos, errou tanto, errou na política, errou nas escolhas que a gente fez, tal, que não é possível que não tenha tirado uma lição dessa. É que essa política não leva a nada. Se a gente continuar achando que dando um tirinho de coisa na cabecinha vai resolver o problema da violência no Rio, vai ser a mesma coisa. Eu espero que não, eu espero que não é possível, porque você teve uma chacina de tantos em tantos tempos. Então, eu espero que não, eu espero que, enfim, não é possível. Quer dizer, errou tanto, nós erramos tanto, nós, que eu digo, o povo carioca votando. Então, e essas pessoas, essas autoridades, erraram tanto na política de segurança que não é possível repetir até esse ano. Eu espero que na próxima eleição isso seja corrigido e tal. E você, enfim, mude a política. Essa política não dá certo. Não dá, não sou eu que digo, não. Está provado que não dá, entendeu? Essa é meu Bom, muito obrigado, Zuenir, então, pela honra da presença. Foi um prazer para a gente ter você aqui conversando com a gente, compartilhando suas memórias. Parabéns pela chegada aos 90. É um prazer, assim, para mim, como jornalista, poder dizer isso para você aqui, cara a cara, ainda que por uma tela, por uma câmera de computador. Muito obrigado. Obrigado ao Mauro, né, pelo meio-campo, né, para que essa entrevista acontecesse. Obrigado aos meus companheiros da coordenação de promoção cultural, o Bruno Fonte e o Pedro Paulo Júnior, que me acompanham nessa série Depoimentos Cariocas. E para terminar, Zuenir, 4 perguntas assim ligeirinhas, só para a gente acrescentar aqui ao teu perfil carioca. Em primeiro lugar, teu time de futebol do coração, tua escola de samba, teu bairro preferido na cidade e quem é o maior carioca que você já conheceu. Eu vou começar pelo fim. O maior carioca é o jornalista Sérgio Cabral, o pai. E se pudesse citar a carioca, seria a Rosa Maria. Os dois realmente são cariocas. O bairro é Vila Isabel. Enfim, a escola de samba é Império Serrano. E faltou uma. Faltou o time. Fluminense.
Tricolor de coração. Tricolor de coração. Zuenir, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos dado a honra da entrevista. Valeu. Obrigado a você. Muito obrigado mesmo.